Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque está um pouco diferente do que costumeiramente nós apresentamos a você. O nosso convidado é Aguinaldo Gabarrão e ele vem contar um pouquinho sobre o espetáculo Cândido, uma poética espiritual. Bom, Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao Muito obrigado. Repensar. Muito obrigado. Bom, vamos falar desse espetáculo. Você idealizou, você escreveu e você atua, é isso? Exatamente. Eu tive essa ideia há mais de 4 anos atrás, esse desejo de falar sobre o Francisco Cândido Xavier, Certo. e a partir daí eu iniciei uma pesquisa. E essa pesquisa e a concepção do texto demorou 4 anos, né? Ou seja, você teve que estudar bastante. E escrever o texto, que Sim. paulatinamente, na mesma medida que eu estudava, eu escrevi o texto. Então, mas Aguinaldo, você quando escreve, você vai escrevendo, depois você vai você volta e Exatamente. vai arrumando, é isso? Sim, o texto final, ele chegou no 15º tratamento, que foi o que eu entreguei para o diretor em fevereiro deste ano, 15º tratamento, após 4 anos de pesquisa e de escrever, reescrever sucessivamente. Até que esse diretor que leu, que é o Fábio Caniato, ele gostou muito do texto e aceitou o desafio de dirigir o Cândido, uma poética espiritual. Então foram 4 anos. Nossa, é muito tempo, né? Porque para nós que vamos ao teatro, lá chegamos lá, assistimos, sei lá, 50 minutos, 60 minutos, enfim, né? Que sejam 2 horas, Sim, né? A gente não imagina o que se faz para trazer aquele espetáculo ao público, sim. né? É um trabalho muito intenso, dependendo, evidentemente, do objetivo, da proposta. Porque não foi só pesquisar a vida do Chico que eu Sim. fiz. Eu também fui pesquisar a região, as pessoas, a cultura local. Então, eu trouxe para o texto o linguajar típico de Uberaba e arredores. Certo. Esse linguajar do mineiro. Então, o texto ele é muito carregado com esse linguajar típico da região, porque era um desejo meu. E também eu estudei o catira, que é um dos movimentos que existe ali no Triângulo Mineiro, no interior de Goiás, interior de São Paulo. Essa região toda teve um movimento muito forte do catira. E eu conheci um estudioso de catira, que é o seu Gilberto Rezende, e ele é um dos maiores incentivadores em Uberaba do catira. Sim. E lançou um livro que se chama Catira, a Poesia do Sertão. E ele me autorizou a utilizar uma parte desse material, né, alguns das poesias desses grandes catireiros, né, do Triângulo Mineiro, no texto. Certo. Então, é uma composição que foi feita ao longo de muita pesquisa, de muito estudo, para chegar nesse resultado que nós temos hoje. Além de enriquecer, né, o texto, ele tira aquela coisa de biografia, né? Sim, exatamente. Não foi esse. Em nenhum momento a minha intenção foi escrever uma biografia do Chico. Tanto que as pessoas se surpreendem positivamente com isso, porque elas já conhecem a história do Sim, Chico. sim. Ela já foi bastante disseminada por diversas biografias e boas biografias que há no mercado, também pelo filme que foi feito, né, dirigido pelo Daniel Filho, a partir de uma biografia escrita pelo Marcel Souto-Maior. Então, tudo isto já permite às pessoas terem uma visão muito interessante e se apropriar desse Chico que todos conhecem. Pois é. E eu queria era trazer um outro Chico, o Chico homem, ser humano. Como todos nós. Como todos nós, porque ele foi também tão humano quanto todos nós, Verdade. apesar, muitas vezes, das pessoas darem a ele uma característica da qual ele próprio nunca quis ter. Pois é, de um ser especial, Exatamente. de alguém, um santo, alguém que Sim. nunca errou ou que não erra, né? E ele dizia, ele tinha as dificuldades dele como todos nós, só que ele Exatamente. tinha um esforço muito maior Sim. no bem e na sua transformação, né? Até pela responsabilidade que ele possuía. Pois é, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós podemos fazer, e é o caso dele, né? Sim. Então, bom, mas como que é esse espetáculo? Porque nós estamos falando,
Você idealizou, você escreveu e você atua. Quem mais? Só você. Apenas eu. Só você. Apenas eu. E isso às vezes assusta um pouco as Pois pessoas é. quando se fala de monólogo. Isso mesmo. Nossa, monólogo, já até o próprio nome, né? Monólogo, dá a Monólogo. impressão de alguma coisa que vai ser talvez não muito dinâmica. Pois é, vai apagar a luz, eu vou dormir. Não é isso, Não, né, com Aguinaldo? certeza não é, com certeza. Até porque, na verdade, mesmo que você tenha um grupo de atores lá, Sim. sei lá, 5, 6 atores em cena, isso não é garantia que o espetáculo seja dinâmico. Exato. Ele pode ser muito monótono, independente da quantidade de artistas presentes. E pode ser um monólogo dinâmico. Exatamente. Agora, esse monólogo, ele tem uma característica diferente, porque na dramaturgia, quando eu escrevi com diálogos. Certo. Então, as personagens que se apresentam, elas dialogam entre si. Portanto, o trabalho que foi necessário também por parte do preparador corporal, que é o também ator e diretor Fabiano Benigno, que neste caso ele fez a preparação corporal, foi descobrir no meu corpo as potências que já existiam e explorar isso de maneira tal a que estas personagens se apresentassem e o público pudesse identificar e diferenciar um do outro Sim. no momento que tem o diálogo. É a mesma pessoa, mas são personagens diferentes, Exatamente. né? Então, por exemplo, tem um momento que o Cândido está conversando com um amigo dele que o acompanha ao longo de toda a trajetória, que se chama Izé. Certo. É um personagem fictício. Então, o Izé dialoga com ele, assim como outros tantos. Então, na verdade, nesse momento que o Cândido fala algo, o Izé vai responder, sou eu mesmo que tenho que modificar isso e demonstrar essa outra personagem para o público. É um trabalho difícil, hein? Eu fico imaginando, porque aqui a gente começa a imitar as pessoas numa brincadeira, mas ali é uma coisa séria que você tem, e você não pode esquecer, porque, não é? Você sabe que é interessante. Sim, tem isso. Aguinaldo, porque eu assisti um programa em que a pessoa estava fazendo um teste para ser comediante, essas coisas de stand-up, né? Sim. E essa pessoa se propôs a falar meio que espanhol, uma coisa castelhano, enfim. No final do texto, ela já tinha esquecido. Então, você não pode esquecer a característica do Izé, a característica do Cândido, ou seja, das personagens que você tá interpretando. E tem momentos que, assim, em 2, 3 minutos, 3 personagens diferentes se apresentam no diálogo. E isso tem que se processar de uma maneira tal que o público embarque nessa história, Sim. acreditando que ele está vendo ali um e outro personagem conversando com o outro. Para nós que assistimos é interessante. Para você, é bom para você fugir do alemão, que é o Alzheimer, porque o seu cérebro deve trabalhar muito. Sim, bastante. Não é? Além de decorar o texto, porque você tem que ter o texto decorado, e toda essa dinâmica, né? Sem dúvida. Mas nós vamos continuar falando disso já já. Com certeza. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos.